Bom dia, pessoal! Vamos começar a nossa saga de contar sobre os nossos desafios aqui. Eu quero deixar bem claro que eu sou muito grata a Deus e a todas as pessoas que Ele colocou no nosso caminho para a gente conseguir chegar onde a gente está. Porque eu sei que todas as dificuldades que a gente passou e que a gente está passando não é nem metade do que muitas pessoas passam. Então todas as dificuldades que a gente está passando, vocês podem multiplicar pelo menos por 2, por 3, por 4 as dificuldades que muitas pessoas passam para continuar morando aqui na Irlanda. Primeiro, por que a gente decidiu a Irlanda? Porque é um país que fala inglês, é da União Europeia e eu tenho a cidadania italiana. Eu tô ofegante porque eu tô indo a pé pro trabalho. Eu tenho a cidadania italiana e as crianças também. E aí, pra conseguir o visto do Bruno era simples, demorado, mas simples. Isso é uma outra história. E então decidimos vir pra cá, porque eu falava inglês também, né? Não sei se conhece. Aí, quando a gente decidiu vir pra cá, eu já tava vendo vários vídeos na internet falando sobre as dificuldades de acomodação, que é o tópico de hoje, que é a primeira dificuldade. E a gente falou assim, vamos pra Limerick, né? Porque Limerick ainda não tá tão difícil quanto Dublin e Cork. E as coisas são mais baratas. Então a gente decidiu ir pra Limerick. Nisso eu entrei em vários grupos de WhatsApp. Entrei em grupos de Facebook. A gente conseguiu um quarto por um mês. E assim vai, né? Nisso, o que acontece? Eu comecei a procurar emprego. Como eu já tinha permissão de trabalho por conta da cidadania, eu comecei a procurar emprego e o Bruno teria que ficar com as crianças até sair o visto dele. Tá, então achei emprego, resumindo, achei emprego em Cork, mudamos todos os nossos planos e começou a saga de procurar casa. Primeiro a gente teve que ficar no Airbnb e nem tinha tantas possibilidades de Airbnb assim. A gente encontrou duas possibilidades mais em conta, né? Que eram aqui em Carrigaline, na cidade que a gente mora atualmente. E um era um quarto pra gente dividir os 4 e o outro era uma casa. Basicamente ia sair o mesmo preço. Ia dar, acho que 50 euros de diferença. Um ia sair 850 e a casa saiu 900. Alguma coisa assim. Então decidimos vir pra cá, né? Só que a gente só conseguiu nessa casa uma semana. Não tinha como a gente alugar um mês inteiro. Aí eu pensei, puxa, vamos lá, né? Nessa uma semana eu falei, não, tá dando tudo certinho. Consegui um emprego, vou conseguir uma casa em uma semana. Lei da ilusão. Então a gente passou uma semana no Airbnb. Tivemos que ir pro hotel. Nesse meio tempo eu fiz um acordo com a dona do Airbnb. Falei, olha, se você topar me alugar por 2.000 euros por mês, eu consigo ficar. E se você puder me alugar por 2 meses, aí a pessoa que tava
ela estava vendendo a casa dela. Quando a gente saiu, tinham feito uma proposta para casa dela. Ela falou assim, olha, eu não posso e tal. Uns dias antes da gente sair do hotel, ela falou, pode vir, eu faço o contrato para você por 1 mês, por 2 meses, mas a única condição é vocês deixarem vocês manterem a casa organizada e tal, pra poder ir pessoas pra ver a casa, né? Acharam bem, beleza, né? Então, a gente tinha garantido até 12 de dezembro casa, e ela podia ver a casa dela, tentar vender a casa dela, que ela conseguiu nesse meio tempo. Mesmo assim, a gente respirou, mas não podia ficar parado, né? Então eu continuei mandando mensagem nos grupos de Facebook, de WhatsApp. Pelo amor de Deus, eu preciso de uma casa, tô eu e minha família, eu não quero voltar pro Brasil e tal, não. Isso, uma moça me contactou, falando que ela tava saindo da casa e que ela é super amiga do landlord, que o landlord falasse, a imobiliária ia aceitar. Então ela convenceu o landlord e a imobiliária de alugar pra gente. Só que essa casa era em Mallow, em torno de 40 quilômetros daqui do meu trabalho. E o Gustavo já estava na escola, porque a gente não podia deixar ele sem ir na escola por tanto tempo, até a gente achar uma casa, né? Senão ele ia ficar muito atrasado. Então, a gente conseguiu um carro temporário e fomos morar em Mallow. Era 50 minutos para chegar aqui e 1h30 para voltar. Mas eu sempre estava pensando positivo pelo lado... eu já saía às 6h30 de casa no Brasil. Quando me perguntava, eu falava assim, eu saía às 6h30 de casa do Brasil e eu chegava às 6h30 da tarde em casa no Brasil. Então, pra mim tá tudo bem. Ia ser o tipo de, vamos dizer assim, de estresse que a gente ia passar também, né? Não ia ter tempo de sair com as crianças, não ia ter tempo de fazer muita coisa, mas faz parte, né? Então, no dia 5 de dezembro, a gente assinou o contrato para casa. E era uma casa fixa. Mas como era muito longe mesmo, eu continuei procurando casa. Mas eu tava procurando casa até 1.600 euros. Lá em Mallow a gente tava pagando 1.200. Então eu tava procurando casa até 1.600 euros. Aí uma amiguinha, resumindo, tá, gente? Aí uma mãe de uma amiguinha do Gustavo da escola me mandou uma notificação que ela recebeu do site de empresas, né? De imóveis, de uma casa aqui em Kerguelen. A hora que eu vi quem que era que tava alugando, eu mandei mensagem direto pra ela, que é a Noelle. Um parênteses que eu esqueci de contar. Quando a gente chegou aqui, eu fui encontrar com uma brasileira, a Renata, muito gente boa, que me apresentou pra Noelle, que era uma dona de uma imobiliária pequenininha aqui. Então, eles atendem as pessoas. As outras imobiliárias, você não consegue nem entrar pra conversar com alguém e chorar, né? Ela atendeu, ela falou assim, olha, eu não tenho nada pra você agora. Ela mostrou uma casa em Middleton, que é uma cidade que fica meia hora daqui. Mas eu falei, olha, eu não tenho nada pra você agora. Se eu tiver, eu vou fazer o meu melhor pra conseguir. Beleza. Voltando. Então, quando eu vi que a casa era da Noelle,
tô aportuguesando o nome dela, né? Quando eu vi que a casa era dela, da imobiliária dela, eu não mandei a aplicação pelo site, porque o pessoal geralmente manda pelo site. Eu mandei mensagem direto no celular dela, porque eu já tinha o número do celular dela. E ela falou: nossa, eu tinha esquecido que vocês ainda estavam procurando casa aqui perto e tal. Não, mas vamos lá. Eu marquei com umas outras famílias, mas você pode ir lá ver e tal a casa. Se você não for ver a casa, eles não alugam pra você. Pedi no meu trabalho pra eu sair e ver a casa e voltar, né? Aí ele falou: não, pode ir lá, tranquilo. O pessoal da empresa é muito gente boa. Então, no final das contas, aqui era 1.800 euros. 1.800 euros. Mas conseguimos uma casa pertinho do nosso trabalho, tanto que eu tô indo a pé. E é isso. A saga da casa é essa. Resumindo, mudamos do Brasil para uma casa do Airbnb. Da casa do Airbnb, mudamos para um hotel. Do hotel, voltamos para a casa do Airbnb. Da casa do Airbnb, fomos para uma casa em Malo. E dessa casa em Malo, viemos para casa em Kerguelen. É isso. Isso tudo, a gente chegou aqui em outubro. A casa de Kerguelen a gente conseguiu em março. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Em 5 meses. Mas, gente, tem gente que vem só a pessoa, que foi o que tinha me falado, pra eu vir sozinha e ver a casa depois, né? Porque aí a gente conseguiria ficar um tempo sem muita coisa. Eu ficaria no quarto e tal. E tem gente que faz isso. Mas eu sei de pessoas que passaram 7, 8 meses, até 1 ano para conseguir uma casa para a família. Então, Deus tem nos abençoado muito, muito. Desde antes de sair do Brasil, que eu consegui o emprego, né? Mas a história do emprego é para outro dia.